Deus está presente, amém? Logo, se Deus está presente, alguma coisa tem que acontecer. Porque se for para eu vir aqui pregar para você e não acontecer nada, a gente está virando religioso, ok? Porque a religião prega um Deus histórico, um Deus que fez no passado. Nós não, nós pregamos um Deus vivo, um Deus que fez no passado, faz no presente e vai continuar fazendo, porque Ele é Deus. Aleluia, aleluia. Então eu já quero declarar aqui: se você chegou doente no seu corpo, levante a sua mão, levante a sua mão. Se você chegou doente no seu corpo, levante a sua mão. Em nome de Jesus, sejam curados agora. Toda dor desaparece, toda enfermidade vai embora. Em nome de Jesus, eu declaro vocês curados, do alto da cabeça à planta dos pés. Agora você que chegou aqui e a sua dor não era no corpo, mas é uma dor na alma, é algo que acontece dentro. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita agora cada um destes e cura as emoções. Arranca, Pai, a tristeza, arranca a ansiedade, arranca o pânico, arranca o medo e coloca a Tua presença em cada um deles, para que sejam cheios de fé, cheios de força, em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Amém? Dos que levantaram a mão, quem de vocês já consegue imediatamente testemunhar a cura? Algumas mãos se levantaram. Agora eu quero saber quem já percebeu a cura já se manifestou. Levanta a sua mão. O que você tinha? Enxaqueca? Estava sentindo? Tocando baixo com enxaqueca? E agora foi embora? Zero. Amém? Obrigado, Jesus. Toma posse, viu? Se nós estamos aqui falando de um Deus vivo, esse Deus vivo, Ele continua se movendo. O nosso Deus não é um Deus histórico, é um Deus do presente, é um Deus do agora. Amém, gente? Eu quero iniciar a palavra de hoje, e eu quero contar um testemunho de um casal americano, e eu creio que eu posso falar com total liberdade, porque nós que somos discípulos de Cristo, nós somos, como é que eu vou te dizer? Nós somos pirados, amém? Nós somos pirados, porque a nossa fé nos leva a crer além daquilo que é visível, amém? A nossa fé nos leva a crer e a viver fatos que a razão não consegue explicar. Então, o Evangelho é coisa para louco. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, para quem é muito carnal, parece que é loucura, parece que é viagem. Então, olha só. Tinha um casal, isso é fato verídico, eu não estou falando algo só para ilustrar, eu estou compartilhando com você um testemunho real, um testemunho verdadeiro. Tinha um casal, eles eram americanos, e era um casal devoto, era um casal que tinha a casa em ordem, um casal que de fato vivia em obediência a Deus. E esse casal tinha um filho pequeno, e num determinado dia, esse casal colocou o filho para dormir, e eles foram para a sala orar, porque eles estavam passando por uma situação financeira complicadíssima. Eles estavam prestes a viver o caos, caso Deus não fizesse algo. E eles começaram a orar, para que Deus viesse e fizesse algo na vida financeira deles. E eles estão lá na sala, e eles começam a orar a Deus, e eles começam a clamar, sabe aquela oração em casal? Se você não casou, você vai casar em nome de Jesus. Deus vai apresentar o homem de Deus, a mulher de Deus para você, amém? Aí você vai poder orar em casal. Por enquanto ora sozinho, amém? Mas ora.
E aí eles começam a orar, e Deus, e tal. E aí de repente se começa a ouvir uma voz audível, uma voz mesmo, que dizia assim: se você precisa de ajuda, ligue para 911. E eles lá orando, e de repente essa voz começa: se você precisa de ajuda, ligue para 911. E ficava falando repetidas vezes: se você precisa de ajuda, ligue para 911. 911 é o número dos bombeiros lá nos Estados Unidos. Então quando alguém precisa de um atendimento, está diante de uma emergência, eles ligam 911, que é um atendimento de emergência, é o número dos bombeiros. E eles ficam curiosos, porque aquela voz começa a surgir. O filho estava dormindo, além do filho só tinha os dois ali. De onde vem essa voz? E eles começam a identificar de onde vinha aquela voz, e eles chegam na garagem. Quando eles chegam na garagem, eles percebem que aquele som vinha de dentro da caixa de brinquedo do filho. E aí eles foram ver, era um carrinho de bombeiros, que estava falando: se você precisa de ajuda, diz que chame 911. Se você precisa de ajuda, ligue 911. Mas eles ficaram pirados, porque para aquele carrinho de fato fazia aquele barulho, mas para fazer aquele barulho tinha que apertar um botão. Eles estavam orando, o filho estava dormindo no quarto. Quem que apertou o botão? Então a oração ficou de lado, porque agora eles estavam curiosos, tentando entender o que tinha acontecido. Imagina, do nada o caminhãozinho começa a falar. E aí, enquanto eles estavam ali naquela loucura, tentando entender o que estava acontecendo, porque imagina que loucura, não sei se dá medo nessa hora, sei lá, meio Annabelle, não sei. Aí o Espírito Santo deu um supetão no cara, e o cara esqueceu a oração. Ele focou 100% naquilo que estava acontecendo. E o Espírito Santo chamou ele. Salmo 91, 1, coloca aí. Salmo 91, 1. O carrinho dizia: se você precisa de ajuda, ligue para 911. E aí o Espírito Santo falou assim: abre lá no Salmo 911. Olha o que está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aplauda bem forte a Jesus aí. Meu Deus do céu. Ei. Eles estavam desesperados. Eles precisavam de fato de uma ajuda. A vida financeira estava arrebentada. Se Deus não aparecesse, ia dar muito ruim. E aí o Espírito Santo cria toda uma situação para poder falar com eles, para poder transmitir uma mensagem. E aí eles foram ler Salmo 91, 1. Aquele que habita no esconderijo, ou seja, Deus tem um lugar secreto. Amém? Esconderijo, como a gente sabe, não é um lugar que está exposto, que todos acessam. Esconderijo é esconderijo, é um lugar secreto, e Deus tem um lugar secreto. E quem habita, quem acessa esse lugar secreto, descansa, mas não é de qualquer jeito. Descansa debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso. E eu quero ler com você agora Salmo 121, versículo 5. Olha só, 121, versículo 5. O Senhor é quem te guarda, diga amém. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Olha só, o Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra. Eu não sei se você consegue ver, quem está mais aqui à frente, percebe, eu estou projetando a minha sombra aqui, ok? É a minha sombra, ó. À medida que eu me movimento, ela se movimenta. A Bíblia está dizendo que Deus é a minha sombra, a minha direita. Agora veja bem, enquanto eu estou parado, ó, a minha sombra está se mexendo. E agora?
Está se mexendo ou não? E agora? Está se mexendo? Então quer dizer que a minha sombra se mexe se eu me mexo. É isso? Se eu ficar parado, a sombra fica parada. Mas se eu me movimento, ela se movimenta. Sabe o que significa? Não é que Deus não está agindo na sua vida, é que Ele é a sua sombra. Se você se movimenta, se você age, Ele age também. Se você faz, Ele faz também. Se você se mexe, Ele se mexe com você. A questão não é se Deus está fazendo, a questão é se você está se movendo em fé. Aleluia, aleluia. Isso é poderoso, porque a Bíblia está garantindo que se você está com Deus, esse mesmo Deus Todo-Poderoso, Ele te guarda, e Ele é a sua sombra, no sentido de que Ele se acompanha, no sentido de que você vai e Ele te respalda, você age e Ele te respalda. Algumas pessoas não experimentam um agir sobrenatural de Deus, porque simplesmente elas não estão ousando, elas não estão agindo, elas estão paralisadas na incredulidade, no medo, na desobediência, e elas não avançam. E se não avança, Deus não vai. Sabe, eu vejo esse salmo, eu fico fascinado, porque eu não sei se você consegue dimensionar. O Deus Todo-Poderoso nos guarda, o Deus Todo-Poderoso nos acompanha. Só que viver a realidade desse salmo só é possível quando a gente vive o Salmo 91. O Salmo 91 fala de um lugar secreto, e nesse lugar secreto nós descansamos à sombra do Onipotente. Então, para viver o Salmo 121, 5, a ponto do Senhor te guardar e se mover com você, não é que Ele cai de paraquedas na sua vida. Você tem que ir lá no Salmo 91, onde fala que existe um lugar secreto, e nesse lugar secreto você vai se encontrar com o Senhor, e você vai descansar à sombra dEle. Quando você sai, essa mesma sombra que estava ali te dando proteção, te dando cobertura, ela continua com você, e ela te acompanha, te guardando, te protegendo. Mas não é que Ele vem simplesmente por vir. Você teve um encontro com Ele lá no lugar secreto, e quando você sai do lugar secreto, Ele vai com você. Tem um cara na Bíblia que sabia muito bem disso, Moisés. Ele sabia da necessidade de se mover com Deus. O povo de Israel, quando estava debaixo da liderança de Moisés, murmurava demais, era um povo reclamão. Não sei se você conhece alguém assim que reclama de tudo, nada tá bom, nada presta. Acho que não acontece em Balneário. E Deus ficou incomodado com tanta reclamação do povo e falou assim para Moisés: Moisés, a partir de agora eu já não vou mais caminhar com vocês. Agora eu vou enviar o meu anjo, e o meu anjo vai acompanhar vocês na peregrinação. Moisés disse assim: não, Senhor, não, eu não quero o anjo, eu não quero nada além do Senhor. Portanto, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não me acompanhar, se o Senhor não se mover comigo, daqui eu não sairei. Moisés sabia da importância de andar com Deus. Moisés sabia da importância de andar com Deus. Eu queria que você abrisse o seu coração, sabe, que você não tratasse essa noite simplesmente como uma noite qualquer, mas que você de fato abra o seu coração para receber daquilo que Deus tem para fazer. Eu percebi que foi algo realmente que Deus preparou, porque o louvor, ele contribui, ele caminha junto com a mensagem, com a palavra que eu preparei para hoje. Então eu percebo que o que eu estou trazendo realmente é um alinhamento de Deus para nós, amém? Então olha só, existe um lugar. Hoje em dia as pregações elas não caminham muito falando desse assunto, mas existe um lugar que se chama lugar secreto, esconderijo. E esse lugar secreto
um lugar que os filhos têm direito de acessar. Então, o Deus Todo-Poderoso, Ele está fazendo um chamado, não somente para nós, Ele está fazendo um chamado global, um chamado para a intimidade, um chamado para o lugar secreto. Lugar secreto, lugar de intimidade. O lugar secreto é o lugar onde você acessa a presença, é o lugar onde você é tocado pela glória. E o detalhe é que nesse lugar você não precisa levar nada, porque está tudo pronto. A única coisa que você leva para esse lugar é o que nós cantamos aqui: fome e sede. Porque nesse lugar secreto tem tudo o que você precisa. Tem perdão, tem restauração, tem alegria, tem prosperidade, tem direção. Tudo o que você precisa está nesse lugar, lugar secreto. E de contrapartida, por ser um lugar para os filhos, um lugar onde você se renova, um lugar onde você é fortalecido, um lugar onde você tem comunhão com Deus Pai, existe toda uma atuação diabólica, maligna, que trabalha para minar, preste atenção, a nossa energia e o nosso tempo, para que os dias passem e a gente não acesse esse lugar secreto. Até as igrejas, eu sei que é com uma boa intenção. Tem igrejas que tem atividade a semana toda, todos os dias, porque a preocupação das igrejas é pegar as pessoas, pegar os membros e envolver em atividades, para que eles estejam envolvidos com a igreja, a ponto de não terem interesse, não terem vontade de sair, de desigrejar. E aí se cria uma série de atividades para envolver as pessoas com a igreja. Mas a gente não pode querer envolver as pessoas com a igreja, sendo que elas não estão se envolvendo com o dono da igreja. Não adianta estar envolvido em inúmeras atividades, se nós estamos negligenciando o secreto. Eu quero ler com você Mateus 6:6, e aqui a gente vai acessar um segredo poderoso. Mateus 6:6. Olha, mas tu, quando orares, veja que Jesus não está dizendo se você orar. O texto diz quando orares. Por quê? Espera-se que você ore. Então, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha só, antes de Jesus simplesmente ensinar como orar, Ele ensina onde orar. Antes de ensinar como, Ele ensina onde. Porque tão importante quanto o que se ora e como ora é também o lugar onde você está. Eu vou fazer umas perguntas e eu gostaria que você não me respondesse, mas que de fato você refletisse nelas. Alguma vez você teve a sensação, você sentiu que estava desconectado de Deus, mesmo estando na igreja, mesmo participando dos cultos, mas você já sentiu como se estivesse longe, como se Deus estivesse distante de você?
Você já sentiu uma necessidade desesperada de forçar, de se esforçar mesmo para sentir a presença de Deus? De você ter que fazer muito esforço para tentar forçar algo, para sentir alguma coisa? Você de repente olhou para o cenário, você viu no ambiente pessoas chorando e você não sentia nada, e você ficava ali lutando, se esforçando para sentir a presença e nada acontecia. Ou talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja se perguntando: será que de fato Deus está comigo? Será que Deus está comigo nesse momento? Será que Deus está me acompanhando? Será que Deus está na minha vida? Provavelmente você já se fez essas perguntas. Eu já me fiz essas perguntas. E o legal é que eu tenho resposta para elas, amém? Glória a Deus. Você percebe que Jesus, ele está ali naquele sermão, dando o fundamento da vida cristã. Ele está pregando o Evangelho, anunciando tantas preciosidades. E aí ele entra nesse assunto da oração, e antes de falar como orar, ele fala onde. Ele diz: quando você entrar no seu quarto, no seu aposento, ou seja, no seu lugar secreto, fecha a porta, e o teu pai que está em secreto. Essa é a questão. Onde que o pai está? Não é no secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está no secreto. E o teu pai que te vê no secreto te recompensará publicamente. Não é que Deus está por aí. Obviamente, a sua onisciência, a sua onipresença, onipotência, atribui a Ele coisas que só Ele pode fazer, como por exemplo, a onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares, só que tem alguns lugares onde Ele concentra a presença dEle. Um desses lugares é o lugar secreto. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, quando você se propuser a orar, quando você desejar orar, entrar em um lugar secreto, na verdade o teu pai já terá ido antes, e ele vai estar lá no lugar secreto, esperando você chegar. E quando você chegar, o teu pai já vai estar lá, te esperando, para ter comunhão com você. Essa é a questão. Você não precisa forçar nada. Jesus disse: existe um lugar onde o Pai está, existe um lugar onde você pode acessar a presença, e esse lugar é o seu quarto de oração, é o seu lugar secreto, é o lugar onde você se desliga do mundo por um instante, você fecha a sua porta e fica em particular com Deus, e Jesus garante que o teu Pai vai estar ali. Então você não precisa forçar nada, você só precisa ir até Ele, no lugar secreto, o lugar onde Ele te espera, o lugar onde Ele te aguarda. E Jesus, Ele está falando disso, e para dar importância, Jesus fala duas vezes. Pula lá para o 18, Mateus 6,18, olha só, Mateus 6,18, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, ou está no secreto, e teu Pai que te vê no secreto, te recompensará publicamente. Então tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não sinto a presença de Deus. Imediatamente eu penso: você não está indo no lugar secreto, porque Jesus garantiu, e Jesus não é menino para fazer curva na palavra. Ele disse: quando você orar, você vai entrar no seu quarto, você vai fechar sua porta, teu pai vai estar lá. O que o inimigo faz é impedir que você chegue no lugar secreto, porque quando chegar no lugar secreto, não tem como, você vai sentir a presença, você vai ser tocado pela glória, porque Ele está lá. Então a luta do inimigo é impedir que você chegue ao ponto de fechar sua porta e se colocar no lugar de oração. Por isso de tantas lutas, por isso que você não sente vontade de orar,
Por isso que para você é difícil. Passam os dias, você não ora de manhã, não ora meio-dia, não ora à noite, e passam dias e dias seguintes e você não está orando, porque o diabo sabe que se você entrar no lugar secreto, você vai se encontrar com a presença do Todo-Poderoso, e a tua vida muda, dia após dia, inserido no secreto. Eu sei que às vezes é difícil orar, é porque existe toda uma força agindo para impedir que você acesse esse lugar de oração, esse lugar secreto, que é o lugar onde você tem um encontro com a glória. Amém, queridos? Então feche a porta, amém? Mas eu não tenho porta, pastor. Quando eu me converti, eu morava com meu pai, minha madrasta e minha irmã. Nós morávamos em uma casa muito pequena. Tinha um banheiro, uma cozinha, que na cozinha era também a sala, e um quarto. Eu não tinha quarto. E agora, Jesus, infelizmente essa palavra não vai se cumprir, porque o Senhor manda entrar no quarto, no aposento, fechar a porta. E agora, eu não tenho quarto. Se eu orar, não vou conseguir fechar a porta, porque o povo fica entrando aqui o tempo todo. Aí onde é que eu ia? No sótão. Lá sim, não tinha ninguém. Lá sim, era só eu e ele. E tu não tem noção das doideiras que eu vivi nesse sótão, com o meu pai que estava lá. Fecha a porta, arruma uma porta, arruma um lugar, te vira, dá teus pulos, mas arruma um lugar para você orar. Sabe, o momento da oração, o momento do lugar secreto é o momento em que você se expõe à presença. Eu costumo falar do sol. Sempre que você se expõe ao sol, aquele sol de verão, aquele sol quente de rachar, se você ficar alguns minutos, já é o suficiente para você ficar marcado pelo sol. Tem gente que vai na praia, tipo o pastor Dan, e não passa protetor, fica todo vermelho, não consegue nem dormir, não consegue nem colocar o lençol, porque se toca, arde. Por quê? Resultado da exposição ao sol. Use protetor, amém? Cuida com a sua pele. E beba água, bastante água, pelo menos 2 litros por dia. E você se expõe ao sol, e o sol te marca. Da mesma forma, quando você está no lugar secreto, você está se expondo, mas daí não é a esse sol, é ao sol da justiça. E assim como o sol te marca, não tem como você se expor à presença, e essa presença não deixar marcas em você. Não tem como. Sempre que você se expor à presença, a presença vai te marcar. Sempre que você se expor em oração, Jesus vai te transformando, vai te transformando. E aí de chapéu virado, tu se torna uma bênção nas mãos de Jesus. Eu esqueci, não era chapéu virado, era pipa. Eu era pipa o quê? Avoada. Eu era pipa avoada. Tipo isso, né? Não entre, por favor. Amém, gente? Deus está falando? Eu creio que Deus está falando. Falou de oração, não tem como Deus não falar com a gente. Não tem. A Bíblia fala de Deus quando Ele, através de Moisés, liberta o povo de Israel que estava vivendo debaixo de uma opressão no Egito. E aí Deus tira o povo do Egito, através do Mar Vermelho, até que eles chegam em um lugar chamado Monte Sinai. Um lugar onde Deus resolveu aparecer para o povo. E aí Deus, em cima do monte, começa a se manifestar com fogo, com glória. A voz dele era como se fosse trovão. E o povo, todo aquele povo de Israel, ficou com medo da voz de Deus. Quando ele se manifesta com glória,
as pessoas, ao invés de se aproximarem para ouvir daquilo que Deus tinha para dizer, eles ficaram com medo. E eles falaram assim: Moisés, nós não vamos, vai você ouvir o que Deus tem para nos dizer, né? Aí por isso que a música fala, né, sobre a mania que a gente tem de mandar Moisés fazer aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Eu não tenho que ouvir a Deus por você. Eu não tenho que orar por você no sentido de te substituir na oração. Eu oro por você. Deus fala comigo a teu respeito. Agora eu estou dizendo que você não pode evitar os seus encontros com a presença, achando que o pastor vai ter esse encontro e está tudo bem para você. Eu vou ter o meu encontro, mas o meu encontro é para mim. E você, como é que fica? Sabe, é muito sério o que eu vou falar aqui agora. Quando eu digo para você que existe um lugar secreto, lugar de oração, esse é um lugar onde Deus fala muito. Quem já teve a experiência, por exemplo, de estar fazendo um devocional, só você e Deus, um cafezinho, e aí no meio do seu devocional, no meio da sua oração, no meio da sua leitura da palavra, Deus falou com você? Levanta a sua mão, de verdade. Uau, então Deus falou com mais de 50% da igreja. Então Deus fala, amém? Só que tem pessoas que não gostam de ouvir Deus falar, como por exemplo esse caso. O povo teve medo. Eu entendo que quando nós temos medo da voz de Deus, é porque algo de errado certamente não está certo. O medo da voz de Deus denuncia pecado. Adão amava a presença de Deus. Adão ouvia Deus, tinha intimidade com Deus, até que ele peca. E quando ele peca, a voz que ele mais amava agora gera nele pavor, medo, porque o pecado nos afasta, nos faz não querer ouvir a voz de Deus. Agora, quando a gente fala sobre ouvir, é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Tem uma palavra lá em Deuteronômio 28, vamos ler juntos, Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Olha só. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, olha só, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Ei, se você continuar a leitura, você vai ver uma série de bênçãos que estão destinadas ao povo de Deus. Só que essas bênçãos, para que nós acessemos elas, a gente precisa cumprir um requisito, que é ouvir a voz. Ouvir. O momento da oração é o momento onde Deus fala. E deixa eu falar uma coisa. Obviamente o que a gente fala tem poder. Eu já falei sobre isso. Quem faz exousia aprende com mais profundidade que as palavras, elas têm poder. As palavras, elas constroem realidades. Só que quando o assunto é vida com Deus, mais importante do que o que eu falo é o que Deus fala. Tem vezes que eu falo e não acontece nada. Deus me usa muitas vezes para parar a chuva, mas nem sempre para. Então eu falo, e tem vezes que eu falo e não acontece nada. Eu sou humano, eu sou o vaso de barro. Ele que é a glória, o poderoso. Então mais importante do que eu falar é Deus falar. Porque, olha, Deus é apelão, cara. Deus é apelão. Deus fala e
cria o mundo. Não tem, não. Gênesis 1, versículo 2, olha só. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então olha só, a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só como que Deus resolve. Olha o 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E se você começa a fazer a leitura, você vai ver que Deus começa a falar e a terra começa a ser restaurada. Então aquilo que estava sem forma, estava sem vida, estava em trevas, porque Deus falou, o ambiente começa a mudar, o ambiente começa a ganhar vida. Então você precisa estar atento e você precisa desejar que Deus fale na sua vida, porque a partir do momento que Deus falar na sua vida, o que está sem forma ganha forma, o que está em trevas ganha luz, o que não tem vida recebe a vida de Deus, e não é uma vida qualquer, é uma vida com abundância. Tudo que Deus faz é em abundância. Então Deus fala, Ele cria um mundo, Deus dá vida e Ele não dá de qualquer jeito, Ele dá com abundância. É o caráter do nosso Deus. Então eu não posso ter medo dessa voz que é tão abençoadora, essa voz que fala comigo, que me dá força, que me direciona. O diabo ele faz com que as pessoas acreditem que elas não são capazes de ouvir a voz de Deus. O diabo faz com que algumas pessoas pensem que ouvir a voz de Deus é só coisa para os pastores, que você não merece, você não tem capacidade. Mentira. Olha só o que diz em João 10, 27. Olha só o que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha só, as minhas ovelhas, os meus discípulos ouvem a minha voz. Então se você é ovelha, você tem a capacidade de ouvir Deus falando. Amém? Jesus disse: as minhas ovelhas conseguem ouvir a minha voz. Você tem a capacidade de ouvir, e eu conheço-as, e elas me seguem. Amém? Você é ovelha? 5 pessoas são ovelha, o resto é o que? Cobra, bode, cachorro. Você é ovelha? Tranquilo, eu não vou pedir para você fazer o mé. Não faço mais isso, é passado. Então se você é ovelha, você tem a capacidade de ouvir. E agora deixa eu te falar uma coisa: se você deseja viver o sobrenatural de Deus, não tem como você viver o sobrenatural se você não desenvolver a sua capacidade de ouvir Deus falar. Eu quero ler Ezequiel 37, a partir do versículo 1. O vocal pode subir? Ezequiel 37, 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Ei, perceba que Deus coloca o profeta Ezequiel diante de um cenário caótico. Era um vale repleto de ossos, mas os ossos não estavam secos,
estavam sequíssimos, ou seja, um cenário de morte. E Deus pergunta: Ezequiel, porventura esses ossos podem tornar a vida? Ezequiel falou assim: Senhor, tu que sabe, porque eu não vou dar a minha opinião, eu não vou falar o que eu estou vendo, porque eu estou vendo morte, eu estou vendo cenário de impossibilidades, então tu sabes. E ele não ousou falar. Aí o texto diz que Deus começa a falar o que Ezequiel deveria profetizar, e depois que ele ouve a instrução de Deus, então ele profetiza. E quando ele profetiza, aquilo que estava morto recebe vida. O cenário de impossibilidades, de morte, agora é um cenário de vida, é um cenário de milagre. Tudo porque ele esteve, atento. Imagina que ele fala da opinião dele. Não, Senhor, isso aí é impossível, olha aí que loucura. Ele não falou da opinião dele, ele esperou Deus falar. Ele ouviu. E quando ele ouviu o que Deus falou, então ele abriu a boca. Você não foi chamado para dar a sua opinião sobre as coisas. Você foi chamado para falar o que Deus fala sobre você. Só que como que você vai falar o que Deus fala sobre você, se você não consegue ouvir o que Deus fala sobre você? Deus fala muito nesse ambiente de culto. Agora eu te desafio, vai para o secreto. E assim, tem gente que ora errado, faz tudo certo, coloca o louvorzinho lá, entra na presença, começa a orar, lê a Bíblia, tem aquele momento maravilhoso, e aí ele ora, ele fala um monte de coisa. Deus abençoe a minha vida, abençoe a minha família, abençoe a minha escola, abençoe meu trabalho, abençoe o pastor, abençoe todo mundo. E aí ele para de orar, amém, me livra do mal, e ele vai embora. E aí quando Deus ia abrir a boca para falar, o cara saiu. A oração precisa de um tempo em silêncio. A oração precisa de um momento. Se você vai fazer isso no início, no meio, no final, não interessa, mas você precisa, na sua oração, ficar um tempo em silêncio. Porque imagina, ô Luiz, vamos conversar, eu falo contigo e tu fala comigo, amém? Mas ao mesmo tempo, ô Luiz, tu viu que loucura, fala comigo, tu viu que loucura aquele negócio lá, a política tá estranha, cara, que loucura esse cenário aí, a galera colocou, loucura, né? Você acha que Deus vai falar enquanto está falando? Ele é educado, ele vai te ouvir. Só que ele espera que quando você para de falar, você escute o que ele tem a dizer. Então precisa sim de um tempo em silêncio para ouvir o que Deus está falando. Amém? Que loucura, só você fala, que mal educado. Lucas 9, 59. Lucas 9, 59. Com isso a gente termina. E disse a outro, olha só, Jesus está diante de uns homens ali, provavelmente judeus, e Jesus chama eles para que eles fossem seguidores. Jesus não fazia isso com qualquer um. Poucas pessoas Deus chamou para seguir Ele. E olha só o texto. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Olha só. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Olha só, Senhor, eu te seguirei, mas antes, deixa eu voltar lá na minha casa e me despedir da galera que está lá. Olha só o que Jesus disse. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A tapa, né?
judeus, antes de tomar uma decisão assim, antes de sair de casa, normalmente eles pediam a bênção do pai, e o pai abençoava, liberava o filho. Esse jovem, provavelmente, ele queria voltar para cumprir o protocolo. Ele queria seguir a Jesus, mas ele primeiro queria ir lá receber a autorização do pai. Jesus falou assim: não, porque você não tem que ouvir voz de homem, você tem que ouvir a minha voz. E eu estou te dizendo, vem. Quando Deus fala com você, você não tem que ficar correndo atrás de homens, porque na maioria das vezes você faz isso para alguém contradizer o que Deus falou para você. Deus fala com você de uma forma muito forte, e Ele te pede algo muito, mas muito sério. E aí você já ouviu, você já entendeu o que Deus tem para você, você já ouviu a voz, mas ao invés de obedecer, você vai procurar os coleguinhas para ouvir o que eles têm para dizer. E aí eles podem contradizer aquilo que Deus falou. Então Jesus ensina: se eu falei, está falado. Você não tem que voltar atrás. Eu falei. Deus está falando nesse momento. Deus está falando sobre você nesse momento. Deus fala o tempo todo. A Bíblia diz que Deus, a voz dele é como a voz de muitas águas. Você vai ver que existem lugares onde as águas, as ondas fazem muito barulho, porque são fortes. Quando quebra faz aquele barulhão. Mas tem lugares onde as ondas são mais fracas, o mar é mais calminho. E a Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Então Deus pode falar muito forte, como um trovão, mas Deus pode falar mansinho também. Muitas águas é porque as águas, elas estão sempre em movimento. A água não para, ela está sempre em movimento. Da mesma forma a voz de Deus, como muitas águas, está sempre em movimento. Então Deus está sempre falando. O desafio dessa geração é acessar o mundo espiritual para conseguir entender o que Deus está falando. Porque não adianta a gente fazer aqui tudo aquilo que nos vem à mente. Nós precisamos fazer aquilo que Deus está falando. Foi assim que Jesus se moveu. Ele disse: tudo que eu faço é porque eu vejo o meu Pai fazer. Ele tinha um exemplo, a vontade do Pai. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração se você puder. Deus está falando nesse lugar. Deus está falando aos corações. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Existem corações, eu estou vendo nitidamente, existem corações que por alguma razão se fecharam, e Jesus ficou pro lado de fora. Mas nessa noite, por te amar tanto, Ele está batendo a porta, e Ele está dizendo: se você abrir, eu vou entrar. Se você abrir, eu vou entrar. Vamos adorar a Deus com essa canção. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença.
eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Levante as suas mãos e cante. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Nesse momento, o Pai está chamando os filhos que precisam voltar para a presença, os filhos que por alguma razão se afastaram, foram para longe. Mas você não está aqui por um acaso, você está aqui porque Ele te trouxe, e agora Ele te chama para que você volte para casa. Se existem filhos pródigos, se existem pessoas que precisam se reconciliar com Jesus, faz um sinal com a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Levanta a sua mão. Se existem, Deus abençoe. Deus abençoe. Vem aqui à frente, eu quero orar por vocês. Que precisam voltar, vem correndo, vem correndo. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Se você precisa voltar para a casa do Pai, se você precisa voltar para a presença, não deixa para depois. Vem agora, Ele está te chamando. Vem agora. E agora eu quero fazer um chamado muito específico. Aqui eu chamei os filhos que estão voltando para casa. E talvez exista alguém aqui nessa noite que nunca confessou Jesus publicamente, nunca veio diante do altar confessar Jesus como Senhor e Salvador, mas essa é uma noite onde você deseja fazer uma aliança com Deus, onde você deseja se tornar filho. Eu quero saber se existem aqui pessoas que desejam se render, entregar as suas vidas a Jesus. Faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Amém. Todos vocês estão voltando? Todos? Então, quer dizer que o Pai está ganhando filhos? É isso? Acho que a igreja não entendeu que os filhos estão voltando. Eu queria que vocês colocassem a mão no coração, fechassem os olhos. Eu vou orar com vocês, eu peço que vocês repitam, e a igreja ora comigo. Digam assim: meu Pai, em nome de Jesus, eu venho diante da Tua presença, diante do Teu altar, e eu declaro que Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Nessa noite, eu decido virar as costas para o mundo, para o pecado, e nessa noite eu digo sim para Jesus, sim para o Espírito Santo, sim para Deus Pai. Eu retorno para casa como filho, e a minha vida mais uma vez
eu entrego a Ti. Diga: eu te amo, Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Tem alguém para te dar um abraço aí? Deus abençoe a tua decisão. Eu troquei minha casa pela liberdade vã, tentando